Aleluia. Boa noite, que bom que você veio. Quero pedir para você se colocar de pé, para que nós possamos adorar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Te convido para que nós possamos orar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Paizinho querido, eu oro nessa noite te agradecendo por tudo, Pai. Encha-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, e faça com que nós possamos ferver no Teu amor. Nós entregamos tudo o que nós temos a Ti, em nome de Jesus. Amém. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, de estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, Senhor Jesus. Tu és bom em todo tempo, Pai. O Senhor nos dá escape e livramento, Senhor. Nas horas que nós mais precisamos, o Senhor está lá, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Repete mais uma vez, cante mais uma vez. Deus já tem
faz romper. Haverá nuvens que trazem chuva. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, Senhor Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível
Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Eu não consigo me contentar como a presença do Senhor é linda. Eu não consigo me contentar como o Senhor é lindo. Eu não poderia deixar de expressar essa noite o como o Senhor é lindo. Cante mais uma vez que Ele é a cura. Creio que Tu és a cura. Cremos, Senhor. Aleluia. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Oh, Jesus, eu preciso de Ti. A graça e a paz, amados irmãos em Cristo, podem sentar, fiquem à vontade. Estamos na casa do Pai, isso é maravilhoso. É com muito temor e tremor que eu estou com esse microfone na mão e entendendo a santidade de Cristo, quem Ele é. E é esse Cristo que eu quero trazer para vocês hoje. Eu estou incumbida ao convite dos pastores de trazer o clamor pela cura. E não havia melhor tema para mim neste tempo, que estou carecendo dela diariamente. Eu creio que todos nós temos algo que o Senhor precisa tocar e nos curar. E eu falei com o Senhor, Senhor, o que eu vou falar se eu, propriamente dita, estou precisando de cura? E o Senhor falou, assim como falou para Paulo, contra os espinhos na carne, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando estou fraco, é que forte estou. Hoje vamos falar um pouco sobre o clamor da cura, referente ao mês de março, o nosso terceiro dia de campanha, e é com muita alegria que eu venho ministrar. Antes mesmo dessa palavra fazer sentido para você, ela foi ministrada ao meu coração e me quebrou no meio, assim como o Senhor sempre faz. Durante a jornada da nossa vida, a gente sempre vai ter algo que a gente vai militar, porque nesse mundo nós vamos ter sempre uma luta, uma dor, uma cura que necessitamos. A palavra nos respalda dizendo que neste mundo nós teríamos sim aflições. E quem está falando contra não conhece a palavra do Senhor, porque Ele nos fala, você vai ter problema sim, mas o que vai diferenciar é como você vai buscar a Cristo, e a sua fé depositada nele é que vai trazer o consolo, a confiança, a cura. E nós vamos ler um texto extremamente conhecido, que foi lido por mim dezenas e centenas de vezes. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso e a palavra dEle é tão viva, que o texto ele fala com a gente de maneira diferente cada vez que você for ler. Porque o texto ele é orgânico, ele é vivo. Ele fala, ele transmite. E essa palavra que eu vou trazer hoje é vinda diretamente do trono do Senhor para o seu coração,
para este tempo. E eu creio que ela será como uma espada cortante sobre o seu coração. Amém? A palavra é em Lucas 8. Olá, a NVI, tá? Eu falei. Lucas 8. A partir do 42 até o 48. Só que nós vamos ler primeiro o 42 e o 43, ok? Diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Eu não tinha percebido, eu não sei se foi ingenuidade minha ou cegueira mesmo, por isso que eu falo que o texto ele é orgânico, ele é aquele que vai trabalhando com você e trazendo pequenas porções de revelações. O texto do Senhor, a palavra dele é viva. Tem uma frase que diz que ela é mais atual do que o jornal de amanhã, de tão atual que ela é. Mas eu nunca tinha reparado em algo. Quem escreve esse texto? Alguém sabe? Lucas. Lucas escreve o texto. E o que Lucas era? Um médico. Lucas não era um Zé Mané, um iletrado. Lucas era um doutor. E um doutor escreve o seguinte: ninguém pudera curar. Pensa no constrangimento desse médico tendo que escrever, entendendo de medicina, que ninguém pôde curar essa mulher. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que é estudada. E essa mulher havia gastado tudo o que tinha em busca de cura, mas um médico testifica, não tem cura para ela. E olha o peso, porque não é eu falando, uma dona de casa, é um médico falando, não tem cura. Não tem cura para depressão. Não tem cura para esclerose. Não tem cura para o útero seco. Não tem cura para a dor da alma. Não tem cura para tantas coisas, diz a medicina. Mas eu tenho algo para te falar. Aquilo que a medicina diz, não tem cura. Cristo fala, sim, tem cura, eu sou a cura. Tirando um decreto falado, ela gastara tudo o que tinha e não encontrou a cura. Cristo não, eu tenho cura, eu sou a cura. Aquilo que parecia impossível para aquela mulher, decretado através de um homem, e fala assim, ó, não tem cura para ela, são 12 anos lutando contra essa enfermidade. E Jesus vai ao contrário de tudo, tem cura sim, comigo sempre tem cura. Eu posso sentar na frente do médico, do oncologista, do ginecologista, do psiquiatra, do psicólogo, e ele vai falar para mim, não tem jeito, não tem cura. Mas daí o Senhor, o detentor de todas as coisas, o Criador supremo de tudo, me diz, tem cura sim. Tem cura sim. Eu não estou me abstendo de falar para você que você precisa tomar os remédios necessários. Não é isso que eu estou falando. A medicina está aí para nos ajudar, para nos auxiliar.
O Senhor criou a medicina para isso, para aliviar a dor do ser humano. Não é isso que eu estou falando para você. Continue com o tratamento. A palavra do Senhor fala: esforça-te que eu te ajudarei. Continue a fazer o tratamento, mas tem uma coisa. Diante de mim, uma pessoa falou, uma pessoa formada: a depressão não tem cura, mas tem tratamento. Eu falei: então me passa o tratamento e deixa a cura para o especialista. Aleluia. Você pode sentar na frente do ginecologista e ele vai falar: você não pode ter filhos, mas pode haver um tratamento. Você vai falar assim: me dê o tratamento, mas deixa o milagre para o especialista, que é Ele. Que é Ele. Aleluia, Jesus. Vamos para o próximo versículo, Lari. 44 e o 45. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Veja bem, Jesus, ele estava no meio de uma multidão. Vamos trazer para a nossa realidade aqui para a gente poder entender? Todo mundo aqui conhece a 25 de março, não? Aquela famosa rua lá em São Paulo, de comércios. Vamos pensar na 25 de março, na véspera do Natal. Você imagina aquilo lá. Que você nem anda, você é levado com a multidão, você vai indo, você não tem nem direção. Era assim que Jesus estava, sendo levado pela multidão. E ali no meio dessa multidão, tinha várias pessoas, com vários perfis. O curioso. O que está acontecendo ali? O que é, será? O supersticioso. Aqueles são longuinhos, se eu achar, eu dou 3 pulinhos. Tem um religioso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é você no meio dessa pequena multidão aqui na igreja? Olha para dentro de si. Quem é você? O religioso que tem que ficar os 12 dias para que as pessoas me vejam que eu vim na igreja, eu participei. Quem é você? O incrédulo? Eu não vou jogar papel ali não, porque isso aí não funciona, não vai dar em nada. Quem é você? Você é o supersticioso que tem que vir as 12 semanas certinha, porque se não vir, vai vir um castigo de Deus. Quem é você? Você é só o curioso, eu quero ver o que está acontecendo na igreja presbiteriana? Ou você é essa mulher que não aguentou mais a condição que estava e deu um passo de fé? É você essa pessoa que ao entregar o papel aqui, dá um passo de fé? É você? Quem é você? Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amados irmãos. O clamor com relação a Cristo, em tudo que é referente a essas coisas, não pode ser limitado e condicionado somente nesses 12 dias. Quem é você quando você sai por aquela porta? Acabou a campanha e agora? Fica Deus dará? Não, o clamor tem que ser diário e contínuo dentro dos nossos lares. Não condiciona a tua vida só aqui nessa campanha. Saia daqui com um desejo ardente de buscar a Deus. O clamor é esse, o clamor é diário, é cotidiano, é nas panelas, é embaixo dos carros trabalhando, é na máquina colhendo. O clamor é contínuo e constante. Essa mulher, ela teve um passo de fé. Um passo de fé diante da condição que ela vivia. E você hoje vai dar o seu passo de fé,
vai sair do comodismo e viver o extraordinário de Deus. Porque tem que ter coragem. Não é para covarde, não é para qualquer um. Porque o reino de Deus, ele é meio que invertido, você perde para ganhar. E não é todos que querem pagar o preço. Vamos para o próximo. 46 e o 47. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo, e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, e contou porque tinha tocado nele, e como foram instantaneamente curada. Diante da multidão, muitas pessoas tocavam em Jesus. Não tem como você não ser tocado. Eu imagino que pessoas relavam nele, no braço, na cabeça, no corpo, nas pernas, aonde elas conseguiam, elas iam tocando. Eu acredito nisso. Eu creio que ele não estava imune a ser tocado ali. Mas, de repente, ele para. E ele pergunta: quem me tocou? Mas Pedro, como sempre, muito impulsivo, fala assim: como quem te tocou? Olha o tanto de gente que tem aqui. E é como se Jesus falasse: Pedro, você não está entendendo não. Essas pessoas estão me tocando com a mão, mas teve uma pessoa específica que me tocou com o coração. E era ela. Como que você está tocando Jesus? Estava empurrando para lá, empurrando para cá, e relando, e tocando, mas tinha uma mulher com uma intenção diferente. Ela foi intencional no toque. Ela tocou com a alma dela, com aquilo tudo que ela tinha, ela tocou ali, na borda do manto, lá embaixo. Tamanha era a subjugação dessa mulher, arrastejando diante da humilhação. Precisamos tocar em Cristo, mas não como qualquer um toca. Tocar aqui, ó, na alma, de alma, porque com Cristo é tudo ou nada. Não tem meio termo com Ele, ou eu dou tudo, ou eu dou nada. E é a hora da gente entregar o nosso tudo, e o tudo que nós temos de mais valia para o Senhor é o nosso coração. Mesmo quebrado, mesmo destruído. Ele não está pedindo perfeição para entrega, Ele só está pedindo: entrega-me. Mesmo a frangalhos, mesmo destruído, entrega-me. Somente Ele tem o poder de restaurar o coração ferido e quebrado. E vamos para o último, que é o 48. Muitas vezes, deixa eu fazer só uma observação aqui. Muitas vezes a gente abre o coração para quem não nos entende. Essa mulher, ela foi atrás de Jesus porque era a última esperança dela. Mas daí Pedro, ele intervém e fala: ó, tem um monte de gente te tocando. Mas é como se Jesus falasse: Pedro, você não está entendendo. Você não vê como eu vejo. Você não lê o que eu leio. Você não acessa o que eu acesso. Muitas vezes nós vamos abrir coração para quem não vai entender. Quando você vai falar algo, alguém vai falar: lá vem ela de novo. Quando você vai verbalizar algo que está doendo dentro de você, lá vai de novo. E não muda a história, não muda o discurso, lá vai reclamar de novo. Porque as pessoas
não têm o entendimento, a compaixão muitas vezes, de nos acolher como Jesus nos acolhe. Ele entende você. Se ninguém está te escutando dentro da sua casa, se você não tem voz na sua empresa, se ninguém escuta, ninguém entende a sua dor, vai para Ele, toca nele, pega no manto dele. Ele entende você. Ele entende, esquadrinha o teu coração e sabe das suas necessidades e derrama sobre você a maravilha da graça, da cura e do entendimento. E no último versículo, para finalizar, diz: então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Nós não conhecemos a história dessa mulher, ela não é relatada na Bíblia. Mas por que Jesus chama ela de filha? Creio eu que quando ele fala filha, ela pode até ter pensado: eu não sou filha de ninguém. Eu não sou filha de ninguém. Eu estou sozinha neste mundo, 12 anos vivendo nessa subjugação e nessa humilhação. Mas o Senhor, conhecendo o coração dessa mulher, a chama de filha. A sua fé te curou. O Senhor traz a cura e o consolo que somente Ele pode dar. Durante um processo muito doloroso da minha vida, o ano passado, eu tive um episódio de muito tempo com insônia. E quando chegou no dia 60, eu parei de contar, porque estava ficando desesperador. Então eu via o nascer do sol na sala e o pôr do sol na sala. O nascer do sol na sala, o pôr do sol na sala. Só que nas madrugadas eu não me apavorava. O que eu fazia? Eu ligava meu Spotify num louvor e ali eu clamava por cura. Senhor, Tu és soberano sobre a minha vida. Esses dias estão dolorosos, insuportáveis, mas o Senhor é Deus sobre mim. O Senhor, quando quiser, basta a única palavra tua, ser curada, eu vou ser curada. Mas enquanto eu não for, a minha vida vai ser uma completa adoração e clamor à tua presença. E ali o Espírito Santo de Deus me visitava. E um dia específico, Ele falou comigo. O Espírito Santo falou comigo numa madrugada. Estou fazendo contigo igual fiz com Elias. Estou trazendo os meus anjos para te alimentar, para você poder suportar os dias maus que estão vindo. E o anjo me alimentava. E no outro dia eu estava fortalecida em Cristo. Não é porque somos crentes que estamos imunes das doenças, principalmente das emocionais. Não é o quanto eu estou glorificando a Deus, ou o quanto eu estou nesse púlpito. Não, eu não estou imune. A prova disso é o que eu passei o ano passado. E conforme eu clamava, Ele ia me sustentando. O Senhor às vezes não vai te tirar daquela condição naquele momento, mas Ele vai te sustentar para você suportar a ter que passar por aquilo. Ele é o teu suporte. Ele é o teu sustento. Ele conhece você e a sua dor. E eu quero finalizar com vocês. O tempo é curto, mas a palavra do Senhor, ela é cortante. Ontem, quando eu estava orando aqui pelos pedidos, juntamente com o pessoal da intercessão, eu comecei a pensar, enquanto as pessoas traziam seus pedidos aqui, eu ficava pensando: Deus, o que essas pessoas estão levando ali? O que elas estão depositando ali? E o Senhor falou comigo o seguinte: tem gente depositando uma vida num simples pedaço de papel. Tem gente depositando toda a sua confiança em uma única palavra. Tem pais trazendo
aqui seus pedidos para os seus filhos. Tem mães desesperadas por salvação de filhos. Tem filhos desesperados por atenção e conversão dos pais. E eu falava: Senhor, atende o clamor do teu povo. E o meu pedido hoje está aqui no meu bolso. Nesse papel que eu nem sei o tamanho. Mas eu quero revelar para vocês hoje qual é o meu pedido. Meu pedido é o seguinte: Senhor, atenda o pedido dos meus irmãos. Porque tem gente depositando a vida aqui. Tem gente que fala assim: Senhor, eu preciso do teu milagre esse ano. Se não for esse ano, eu não sei como vai ser. Tem pais pedindo por emprego, porque sabem da responsabilidade de manter as suas casas e não conseguir suprir as necessidades do seu filho no básico. Senhor, tem misericórdia. Atende o pedido do teu povo. E aqui eu deposito, com toda a fé do meu coração, que muitos pedidos aqui serão realizados, porque o Senhor é aquele quem pode e quem quer fazer. E Ele tem interesse. Oresuriala cantaralassurias. Comparalassuriala cantaralassurias. Ele tem interesse de fazer um povo próspero, feliz. Não desista dele, porque ele não desiste de você. Que ele seja o teu tudo o tempo todo. Que ele seja o ar que você respira, o pulsar do teu coração, o brilho nos teus olhos. Venha trazer o seu pedido, mas vem com fé. Senhor, eu vou com fé, igual essa mulher do fluxo de sangue. Aqui eu deposito a minha fé. E eu quero orar com vocês. Por favor, fiquem de pé. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do teu altar. Eu sei da tua soberania, de quem o Senhor é. Eu te conheço. Eu não te conheço de ouvir falar, mas os meus olhos te viram. Os meus olhos contemplaram a tua face. O teu consolo foi o meu sustento de dia e de noite. E eu peço o teu sustento para a vida dos meus irmãos. Sustento emocional, sustento físico. Peço também provisão financeira. Ah, Jesus, eu peço para que filhos se convertam a pais e pais se convertam aos filhos. Nós clamamos por uma cura, Senhor. Cura essa que somente o Senhor sabe que cada um necessita. E essa cura seja para testemunhar do quão bom e maravilhoso Tu és. Tu és o Deus do milagre. Aonde a medicina não alcança, a tua mão alcança. Aonde o remédio não chega, a tua chega. Ah, Jesus, toca nas entranhas do ser, aonde somente a tua mão e o teu Espírito conseguem acessar, no oculto do nosso coração. Vai curando juntas, medulas, veias, colunas, artérias. Vai tocando desde a cabeça até a planta dos pés. E traga cura para o teu povo. Em nome de Jesus eu oro. Te agradeço e te engrandeço. Tu és maravilhoso e o Pai dos milagres. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós vamos louvar, pode trazer o seu pedido aqui à frente, tá?
és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Jeová Rafa, o Deus que cura, Senhor que restaura, seja feito conforme a tua fé. Nós vamos clamar ao Senhor. Quero chamar aqui um ministério de intercessão para estar junto aqui à frente, por favor. Amar para estar aqui junto, pastor. E chamar aqui a Dani, nossa querida Dani, para estar clamando, e nós vamos estar juntos em um só clamor ao Senhor. Em nome de Jesus, igreja, seja feito conforme a tua fé, você crê? Em nome de Jesus, nós vamos clamar a presença do Senhor está aqui neste lugar. Creio que essa palavra que veio do trono de Deus impactou tanto nosso coração. Agora é o momento de exercitar nossa fé. Se você crê em nome de Jesus, seja você clamando por alguém que necessita de cura, em nome de Jesus, creia que Deus vai tocar o coração dessa pessoa, vai alcançar ela onde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da tua maravilhosa presença. Pai, a quem nós iríamos se só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós? Pai, esta noite nós colocamos diante do Senhor os nossos corações, as nossas vidas, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Pai, aqui está diante de Ti o pedido do Teu povo, Pai. Senhor, aqueles que estão sofrendo dores físicas, Pai, doenças físicas, dores de luto, dores de traição, dores de filhos, Pai, na droga, dores de filhos perdidos no mundo. Senhor, pais que estão sofrendo, filhos que estão sofrendo, crianças sofrendo abusos nas suas casas. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós clamamos, vem com Teu Espírito de cura sobre nós. Libera sobre a Tua igreja, libera sobre esta cidade de Sertanópolis, Pai. Clamamos que a Tua cura venha sobre o Teu povo, restaura o Teu povo, cura o coração sangrando do Teu povo, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha com o Teu bálsamo, trazendo alegria para aqueles que estão sofrendo, levantando os que estão depressivos, Pai, trazendo vida para os moribundos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, vem em nosso socorro. Carecemos da Tua cura dia após dia, carecemos da Tua presença, Pai, dia após dia. Não permita que nenhum dos Teus filhos saiam daqui, Pai, como entrou. Que a Tua presença neste momento toque cada coração. Coloca a mão no seu coração. Aquilo que é dor na sua vida agora. Fale para o Senhor. Senhor, aqui que sangra. Senhor, é essa dor que eu preciso de cura. Senhor, é esse milagre que eu preciso. Senhor, é essa enfermidade que eu preciso que seja sarada. É esse pecado que eu preciso que seja vencido. É essa luta que eu preciso, Pai, vencer. É essa miséria que eu preciso, Pai, da Tua mão. Vem em nosso socorro, Jesus. Porque Tu nos conhece melhor do que qualquer um aqui. E Tu conheces as nossas necessidades. Em nome de Jesus, cremos na Tua cura, cremos no Teu poder, cremos que não há onde recorrermos, exceto o Senhor, porque só o Senhor tem o poder de fazer e de nos curar. Nós Te agradecemos, Deus, porque sabemos que a Tua cura nos encontrará.
Louvado seja o teu nome, hoje, sempre e eternamente. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Vamos declarar, creio que tu és a cura. Declare, queridos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso Sim, Senhor. de ti. Precisamos de Ti, da Tua presença, Jesus, todos os dias, em todo o tempo, Senhor. O tempo todo, Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Louve a Ele com suas palmas, igreja. Glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Pela fé já louvamos ao Senhor, porque nele já recebemos a vitória. Porque Ele venceu, nele somos vitoriosos. Somos contemplados pela vitória dEle, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amanhã, meus irmãos, por a permissão do Senhor, estaremos aqui juntos, nossa jornada 12 por 12. Não perca amanhã, como cada dia está sendo especial. Vamos continuar perseverando, vamos continuar juntos em nome de Jesus. Amém? Tenho certeza que Deus vai usar muitas outras pessoas, assim como nessa noite usou de uma forma tão especial na vida da Maíse. Que Deus continue te abençoando, viu, Mar? Em nome de Jesus, sua vida, Tiago, e os filhos são preciosos, né? O Tiago filho, o Murilo, que Deus continue abençoando, sustentando essa família. Os irmãos aqui sabem o quanto ela falou com tanta propriedade este tema, e o quanto o Senhor tem dado a ela graça, força, poder, e quanto Deus usou ela aqui. E eu tenho certeza que você foi muito edificado e abençoado, para a glória do nome de Jesus. Amém? Assim como o Senhor tem usado aqui tantas pessoas, nesses dias também não serão diferentes. Chamo você para continuar firme em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos à paz. Que Deus te guarde, te cubra em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.